Programa de hoje dá voz aos jovens da periferia. E participam desse debate aqui comigo, Juninho, da Coordenação Nacional do Círculo Palmarino, Luan Luando, produtor cultural, e Alex Minduim, sociólogo e apresentador do programa Organizadas na Web. Aqui no Brasil, as demandas da juventude entraram apenas recentemente na agenda das políticas públicas, a gente veio falando disso, né? Temos, por exemplo, o Estatuto da Juventude, as cotas com recorte social e racial nas universidades. Na prática, quais avanços estão acontecendo e o que são os principais problemas ainda na periferia? A gente falava aqui no intervalo, o Luan falava, um dos principais problemas é o extermínio, né? O crime e a polícia continuam matando, né, sem a visibilidade da grande mídia, etc, etc. Luan. Assim, a gente parte do pressuposto que o crime para a gente é o Estado. O crime organizado mesmo, a facção organizada mesmo, é o Estado. E o resto é resultado de todo o mercado de violência. É bom que a gente entenda que existe um mercado de violência, né? Com seus marketings, tá? E os Atenas, com seus, né, seus projetos de política de segurança pública. Então, é bom que a gente saiba que isso é a política pública desses governos que quer mesmo. Tá? O Estado está funcionando naquilo que eles pretendem mesmo, que é o extermínio da população negra, da população pobre. E a gente fala prioritariamente que o criminoso é o Estado, porque já não joga isso para a população. Opa, a mulher que está ali, então ele tem que ser preso mesmo. Que não é assim, né? A gente vive numa sociedade que o Estado está matando e está prendendo. E está justificando o crime, as drogas, né? E por aí, para prender a população. Então a gente já faz um recorte, né, político, que a gente é contra a polícia, a gente é contra que haja polícia no Brasil, num país como o Brasil. Acho que não é esse meio de segurança pública que a gente acredita. Existem outros meios que funcionam de política pública e que é isso, assim, que os governos olhem, né, isso tudo que a polícia está fazendo, né? E olha esse mercado de violência que eles mesmos estão implementando nas periferias, entendeu? Eu acho que é com educação, com uma boa cultura, né, com moradia, com estabilidade social, né, com divisão de renda. Agora, Luan, você falou uma coisa que é importante, né? Você diz assim, há um mercado da violência, né? Há um mercado da violência e, ao mesmo tempo, você diz, a gente não quer polícia. Agora, polícia há em todos os países do mundo, quer dizer, eu não conheço um estado moderno que não tenha polícia, tá certo? Então. Então não é qualquer polícia, você está falando da polícia militar, da polícia tal como ela está estruturada no Brasil, porque também é o seguinte, né, fico me perguntando o seguinte, nos momentos em que há, né, porque a gente vive num caldeirão, né, a pressão está forte, tá certo? Então no momento em que, por exemplo, a polícia faz greve, a gente viveu isso recentemente, a polícia faz greve em Pernambuco, um grupo de pessoas, não dá para falar que é a população, um grupo de pessoas vai fazer saque nas lojas, vai assaltar gente na rua, etc. Isso, obviamente, que para a burguesia, por exemplo, olha e fala, tá vendo? Precisa de polícia, aliás, precisa de mais polícia e essa mesmo, tá certo? Então, você tem uma disputa que me parece que a gente pode fragilizar essa disputa se a gente simplesmente negar. Então a questão é o seguinte, não queremos polícia, essa polícia. Então, construir outro tipo de segurança. E que outro tipo de segurança, Juninho? Eu acho o seguinte, né? Nós falamos muito das ausências, né, nas periferias, mas algo que é muito presente é justamente os aparatos repressores, né? E eles cumprem uma função social fundamental, né? Que é de contenção e de o que a gente chama, inclusive, de uma faxina étnica, né? Né, que a gente vem construindo essa ideia, né? Então, é uma política que não é isolada, não é uma mal-conduta de determinados profissionais. É uma política estruturada dentro de uma dinâmica de sociedade profundamente desigual, onde você precisa eliminar uma parcela
indesejada ou que não pode cumprir uma função do ponto de vista Ou que para se gerar... rebele, né? Ou que ou que se transgrida. rebela, que Porque, transgrida obviamente, que o e etc. capitalismo ele não quer matar, exterminar a população, porque a população é mão de obra, Sim, tá certo? Para ser explorada, inclusive, pelo próprio capital. sim. Mas ele quer exterminar aquele que eventualmente se rebela ou transgride a sua Exatamente. condição, a sua Exatamente. ordem. E eu acho que o grande debate é esse, né? E nós estamos diante de alguns paradigmas que foram construídos, como, por exemplo, o combate à violência e a guerra às drogas, que vem se mostrando cada vez mais ineficiente. Né? Isso até os elementos conservadores, estados, chefes de Estado, já chegaram a essa conclusão, por razões às vezes diferentes, né? Exatamente. Mas já chegaram, a gente tem Bill Clinton, Fernando Henrique Cardoso, etc., criaram um grupo de ex-presidentes e tal, então, e também já anunciaram que a chamada guerra às drogas foi ineficiente, fracassou. Né? Eu acho que um dos exemplos mais pedagógicos, podemos dizer assim, que nós estamos vencendo hoje é o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? E que é apenas uma microexpressão do que acontece no país todo, né? Então, em nome da política da guerra às drogas, né? E alguns, né, o próprio Marcelo Freixo diz muito isso, né? Se a gente acreditar que o crime organizado é um jovem preto de bermuda no morro com um fuzil na mão, né, que ele é a maior expressão do crime organizado, né, nós não vamos conseguir compreender que, de fato, o crime organizado está estruturado dentro da própria, do próprio Estado. Né? Na verdade, nós tivemos só um caso recente, né? Nós tivemos um helicóptero de um deputado que foi apreendido com quase 2 toneladas, se não me engano, de cocaína, e o cara passa impune. E um garoto, em qualquer periferia que foi encontrado com uma pequena quantidade de droga, isso por si só justifica o extermínio desse jovem, etc. Né? Então, essa guerra às drogas, né? O Carl Hurt, que teve agora recentemente no Brasil, ele trouxe um debate muito interessante, né? Que o maior problema das drogas não é apenas as drogas em si, mas todo o contexto social em torno delas, né? Estão me avisando aqui que é 450 quilos aproximadamente, pasta base de cocaína, isso, né? Exatamente. No tal helicóptero. Exato, 450 quilos, né? E se um garoto foi encontrado com uma cápsulazinha, isso já justifica o seu extermínio em qualquer canto. Então nós temos apresentado uma agenda, queria concluir dizendo isso, né? Que nós achamos que, primeiro, há uma autorização para se matar nas periferias que chama auto de resistência. Hoje um agente da polícia que mata um jovem na periferia, ele depois justifica, ele manipula a cena do crime e diz que havia um conflito ali e que esse conflito é que gerou o seu assassinato. Que a culpa é da vítima. É da vítima, porque né? ela resistiu à autoridade policial. Isso tem sido um artefato que foi construído na ditadura militar, que vem sendo sistematicamente utilizado aqui no país para justificar o extermínio de inúmeros jovens. Então, uma das pautas que a gente vem apresentando é o fim dos autos de resistência ou resistência seguida de morte. Que todo assassinato, independente da condição, possa ser investigado pela justiça comum. Isso é uma das bandeiras. Aliás, tem um projeto, né, do Paulo Teixeira. Isso, o PL 4471. Isso, né? Então, está no Congresso. Quase foi a voto no Congresso há dias atrás e quase foi derrotado por conta das bancadas conservadoras. Então, se não tiver pressão popular de baixo para cima, a gente não vai conseguir reverter. Um outro é esse debate que o Luan traz, que é o debate da desmilitarização da polícia. Né? Você tem uma estrutura militar quando você quer combater o inimigo. Quando você constrói uma estrutura militar para combater o inimigo. Então, quando você coloca uma polícia militar nas periferias, quem é o inimigo? Então, está dizendo que a própria população é o inimigo do Estado. Então, essa estrutura onde o policial que vai com a roupa amassada, ele pode sofrer uma punição maior do que se ele assassinar alguém, né? Uma estrutura que não tem controle público, ela precisa ser desconstruída. Né? Na verdade, isso que você está dizendo tem a ver com esse fato de que um Estado, como o Estado brasileiro, que é patrimonialista, conservador, discricionário, o que a gente quiser aqui, né? Esse Estado que é ausente das questões sociais durante
5 séculos, né? E com as raras e honrosas exceções de determinadas políticas públicas importantes, nos últimos anos, inclusive, e tal, mas esse Estado, a desorganização proposital desse Estado organiza o crime. Né? Exato. Tá certo? Não tem a dúvida, é o viés. É o viés, não tem a dúvida disso. Mercado, né, velho? Mercado da violência, na verdade. Ele produz um mercado da violência. Muito grande. Muito grande. Assim. Toda ação tem uma reação. Né, já que é o último bloco, dá um toque, principalmente para a nossa periferia, tomar cuidado com esses candidatos, tomar cuidado, né, ver quem que está fazendo mal mesmo para ela própria, entendeu? Para se organizar mais. Acho que as periferias têm que se organizar mais. A gente não pode mais aturar esse Estado do jeito que ele está organizado, entendeu? De se organizar nos seus bairros, se organizar nas suas ruas, se organizar nos seus movimentos particulares, nos seus movimentos incomuns. Porque do jeito que está, entendeu? Não dá mais não. É isso. Eu queria perguntar para vocês também, o Juninho já falou disso assim, en passant aqui, dizer, olha, se tem um monte de manifestações, de expressões que vêm das bordas da cidade, que vêm das quebradas, que vêm da população mais pobre, que de algum modo se organiza de um jeito ou de outro, e inclusive muitas vezes espelhando a própria, digamos assim, a própria burguesia, né? É o caso do funk chamado funk ostentação, né? Que é uma expressão que ganhou visibilidade e que também é objeto de extermínio, né? O que aparentemente seria um paradoxo, quer dizer, esses caras aqui viram um emblema de divulgação de um modo de vida, né? De um modo de consumo que, em tese, deveria ser festejado pela elite, etc. E, no entanto, também esse público é perseguido e exterminado. Como é que vocês leem esse tipo de variação dessas expressões, Juninho? Olha, eu acho que o funk ostentação, assim como o rolezinho que a gente falou agora há pouco, né, ele nada mais é do que uma expressão do contexto político que nós estamos vivenciando, né? Então, uma sociedade que prega, né, que para você ser reconhecido você precisa consumir, né? Onde para você, e mais do que isso, né, onde historicamente a possibilidade de ascensão social dos oriundos da periferia ou até mesmo da comunidade negra sempre foi através da cultura ou do esporte, né? De certa maneira o funk ostentação ele traz esse debate, né? Então, primeiro que é uma expressão rítmica que vem da cultura negra, ela é uma cultura extremamente que vem da batida, do maculelê, que vem da batida, então faz parte das expressões rítmicas da cultura africana e afro-brasileira, e que, do ponto de vista da sua estética e do seu discurso, né, dialoga com um momento político muito específico, né, da nossa sociedade, que traz esse debate sobre o que o que você precisa ter, até onde você precisa chegar para conseguir ser aceito e reconhecido dentro da sociedade brasileira, né? Eu acho que esse suscita esse debate, né? E, de certa maneira, eu vi, por exemplo, um rapaz que, lá no começo dos rolezinhos, ele fala, olha, para mim, ostentar seria eu ter o meu próprio quarto, porque eu moro numa casa de 20 metros quadrados, onde eu moro com espaço com um monte de gente. Com 8 pessoas, né? Então, para mim, ostentação seria eu ter o meu próprio quarto, né? Outro depoimento que eu vi foi os pais dizendo, olha, eu quero que o meu filho ande com roupa boa porque eu quero que ele não passe pelo que eu passei. Então eu pude ascender um pouco no último período e eu quero que o meu filho ande com as melhores roupas, com as melhores marcas, para que ele possa ser melhor visto pela sociedade do que eu fui, por exemplo. Então, olha o conjunto de valores que estão colocados aqui, né? Na década de 90, o hip hop foi uma grande expressão das periferias do ponto de vista do enfrentamento, né, ao neoliberalismo, ao aguçamento da violência, tudo aquilo que estava colocado, né? Eu até costumo dizer, se você quer conhecer o que foi a década de 90, se você quer ter um raio-x do Brasil, basta ouvir o álbum Raio-X do Brasil, do Racionais MCs. E hoje tem outros elementos, além da violência, que é o debate que a gente colocou,
tem outros elementos colocados. O que é essa consolidação da sociedade do consumo? O que é você aumentar o crédito das pessoas, mas não necessariamente distribuir a renda? Quais são os conflitos que isso gera? E eu acho que o funk ostentação, ele escancara esse debate. Os desafios que escancaram o debate e colocam os desafios que a gente precisa enfrentar. Exatamente. Tá, Alex, ia falar? Mas veja, Tuto, eu percebo que essa juventude periférica, ela, de certa forma, enxergou que o caminho não é esse. Não é o tal da ostentação, né? É o tal da condição que eu me encontro. Nós temos que levar em consideração quem apregou, quem levanta essa bola em relação ao funk ostentação. Quem é que banca isso? Tá certo? Nós temos uma massa periférica hoje que consome, que aumentou o poder, né, de consumo, de renda, tá certo? A disputa passa por aí, né? Quando você vê, né, os grandes canais dando vazão, né, para músicas que não trazem, de certa forma, reflexão, né, mas sim um entretenimento. De conteúdo, né, muito baixo. Ralo. Ralo, né? Exatamente. Você pode ter a plena certeza que essa ação, né, ou esse fervor, ele será totalmente, se já não está, temporário. Né? Porque o jovem, ele percebe que é o seguinte: o prazer não é no ter o tênis de R$1.000, não é no ter o relógio de 4.000 e o carro impossível de 100.000 ou 150.000 reais. O prazer está nas minhas condições, dentro do meu lar, quando eu abro a geladeira e vejo que eu tenho condições. Ou seja, isso é só uma onda, não, né? tenha dúvida disso. Valeu, obrigado pela presença de vocês. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo, que é esse espaço que homenageia a todos que lutaram e seguem na luta tentando aprofundar a democracia no Brasil. Um lugar para a gente pensar temas relevantes para o país, ajudando a despertar o desejo de participar nas mudanças políticas, econômicas, sociais, que tocam diretamente a nossa vida individual e coletiva. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.